Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a nossa leitura do livro Exilados por Amor. Estamos no capítulo 44 e eu acredito que nós vamos finalizar esse livro hoje, tá bem? Então vamos continuar com a nossa leitura. Os dias corriam céleres. Os cristãos continuavam a se encontrar às escondidas para orar e juntos meditar nos ensinamentos de Jesus. O número de seguidores das lições do Nazareno crescia rapidamente e perturbava cada vez mais os líderes religiosos judeus. Pilatos nunca mais retornou à Judéia. Morreu depois de ter sido afastado de seu posto por César. Alguns administradores romanos enviados à região não conseguiram adaptar-se. Por fim, César enviou Timóteo a Alexandre, um governador que parecia entender as difíceis questões judaicas. Tão logo soube da habilidade do novo dirigente em lidar com os costumes do seu povo, Nicodemo solicitou uma audiência com o intuito de melhor conhecê-lo. Discutiram os intrincados problemas políticos e religiosos na Judéia e os negócios e oportunidades da região como um todo. Ao se apresentar à ocasião, Nicodemos falou-lhe de José e de sua influência no comércio internacional, bem como dos excelentes resultados que ele havia obtido em suas exportações. O governador interessado opinou: gostaria de conhecer esse judeu. Por certo, poderemos fazer muitos planos em conjunto. Os olhos de Nicodemo cintilaram de esperança. No entanto, ele se conteve sem alterar o tom da conversação que vinha mantendo. Infelizmente, José está preso, por motivos religiosos, é claro. Pego de surpresa, o governador fez uma pausa, depois lamentou: é pena, não podemos fazer nada quanto a isso. Não devo interferir no campo religioso. Tibério Alexandre se levantou e emendou: pelo menos por enquanto. Trocaram algumas impressões e logo Nicodemos despediu-se e saiu. O governador ficou a pensar na conversa que tivera e, por mais que tentasse, não conseguia afastar o pensamento de José. Embora ocupado com as intermináveis audiências em que buscava familiarizar-se com as questões locais e conhecer bem os cidadãos mais influentes e poderosos, não deixava de pensar em José de Arimateia. Passados vários meses, Tibério procurou mais informações sobre o comerciante judeu. Não demorou a descobrir que se tratava de um dos homens mais ricos da região e que antes de sua prisão fora também um dos mais respeitados em toda a Judéia. Positivamente impressionado, pediu que o trouxessem para uma audiência. Queria conhecer aquele José de Arimateia. José foi retirado de sua cela. Durante meses não saía do estreito cubículo em que havia sido colocado. Os cabelos crescidos e a longa barba não bastavam para encobrir os negros olhos brilhantes e vivos que cintilavam como estrelas no firmamento. A companhia frequente de Elvira e especialmente a visita espiritual de João haviam fortalecido sua alma, elevando-lhe em sentimentos e a esperança. Quando José entrou, Tibério Alexandre mirou de alto a baixo, admirado com o corpo magro e sujo daquele prisioneiro. Movido por estranha simpatia, pediu que os soldados se retirassem, deixando-o sozinho com o preso. Assim que todos saíram, ele olhou longamente para José e depois apresentou-se e disse: sente-se e acomode-se. Está com fome, eu presumo. Agradeço o seu interesse, mas estou bem, limitou-se a responder. Não deseja que lhe tragam algo para comer? Estou bem, José repetiu. Sentindo explicavelmente desconfortável, Tibério ajeitou-se na cadeira e disse: pois bem, que seja. Quero conhecê-lo melhor. Tenho ouvido muitas coisas a seu respeito, algumas boas, outras nem tanto. Fale-me um pouco de sua vida, seu trabalho, sua família e suas conquistas. José sorriu ligeiramente e indagou: o que exatamente deseja saber a meu respeito, senhor? Quero saber tudo o que eu acho relevante para que eu me convença a soltá-lo. Sou um seguidor de Jesus. Creio ser esse o fato mais importante no caso. É por esse motivo que estou preso. Tibério surpreendeu José ao dizer: isso eu já sei. E embora seja absolutamente sigiloso, também simpatizo com alguns dos ensinamentos do seu mestre. Minha esposa esteve com ele
e o ouviu falar muitas vezes. Ela me contou alguns fatos muito interessantes com relação àqueles que são chamados cristãos. Mas não se empolgue muito, sou apenas um simpatizante. Agora, fale-me sobre sua vida. José fitou-o espantado e, abrindo sincero sorriso, disse: Acho que vou aceitar o que me der para comer, senhor. O elegante e jovem governador saiu por um instante da sala e ordenou ao servo que providenciasse farta refeição. Depois voltou e entabularam um animado colóquio. Laços de simpatia uniram-se de imediato os dois homens. Conversaram por horas e, ao final, quando se despediram, Tibério tocou o ombro de José e garantiu: Não permanecerá por muito tempo na prisão. Tenha um pouco mais de paciência. José agradeceu e saiu, levado pelos soldados romanos. Poucos dias depois, foi chamado novamente por Tibério Alexandre. Este então lhe disse, mostrando-lhe um pergaminho enrolado: Aqui está sua liberdade. Obtive junto ao sinédrio e estou homologando. José olhava-o entre surpreso e intrigado, e ele prosseguiu: Tive longo e persuasivo diálogo com o sumo sacerdote Caifás. Ele tem muitos interesses que podem ser atendidos por Roma. Não me foi difícil dobrar-lhe as preocupações espirituais. A ganância falou mais alto. Agora tome, José, sua liberdade. José esticou o braço para pegar o decreto, mas Tibério puxou o precioso documento dizendo: Tenho apenas uma condição. José ficou a fitá-lo sem dizer nada, e ele prosseguiu: Quero que retome seus negócios de exportação e que vá até a Britânia e outras ilhas, onde o ouro é farto e os nossos minérios alcançarão um valor inestimável. A mente de José assomou o momento inesquecível em que Jesus o visitara, pedindo-lhe que levasse o evangelho a terras distantes, e de pronto ele respondeu: Nessas viagens, depois de efetuar os negócios para Roma, poderia dedicar-me a divulgar o evangelho de Jesus? Tibério olhou com simpatia e respondeu: Desde que os lucros não diminuam por causa disso, nada tenho em contrário. José estirou o corpo e disse resoluto: Serei seu servidor. Muito bom. Mandarei preparar um navio com tudo o que necessita. Assim, pode viajar em breve. A tripulação está completa, mas pode recrutar quem mais desejar. José, mostrando estranheza, questionou: Por que me dar um navio, se tem uma frota completa? Porque há muito não tem mais, meu amigo. O que diz? Seus companheiros do Sinédrio são ambiciosos. Você foi expulso de sua religião e confiscaram todos os seus bens. Como era prisioneiro e eles astuciosamente recolheram impostos generosos, nada poderei fazer quanto a isso. E minha família, em que situação se encontra? Se eu fosse você, não preocuparia com a família. Mas eles estão bem? De certo que sim. Foram grandemente beneficiados na partilha de seus bens. José empalideceu. Lembrou-se do desprezo que Sara o fitara na última vez que a vira e imediatamente compreendeu toda a situação. Suspirou fundo e disse: Então, nada me resta senão aceitar sua oferta e agradecer-lhe imensamente. Eu não quero seu agradecimento, José. Em contrapartida, aceitarei prazerosamente os lucros de suas operações comerciais. É claro que terá uma grande parte. Com o tempo conseguirá até repor as riquezas que perdeu. José sorriu mais uma vez e perguntou: Quando posso partir? Quando quiser. Assim que tiver conversado com alguns amigos, estarei pronto. Venho informar-lhe a data exata da partida. Não se preocupe, envie alguém de sua confiança, já será suficiente. Despediram-se. José foi imediatamente procurar Nicodemos, que ficou abismado ao avistar o amigo livre. José contou-lhe sobre a atraente proposta do governador, deixando Nicodemos absolutamente satisfeito e recompensado. Depois de tantos anos, seus esforços tinham sido coroados com êxito. Os dois amigos partilharam experiências e aprendizados por quase 2 dias. Nicodemos descreveu em minúcias o que se passara com a família do amigo, a intervenção do sogro e o apoio de Sara para que o Sinédrio confiscasse os bens que lhe pertenciam. Ela e o pai, bem como os filhos, haviam recebido mais da metade de tudo que lhe fora tirado. José ouviu a narrativa com tranquilidade e disse apenas: Pelo menos eles não passaram por nenhuma privação na minha ausência. Certamente por nenhuma, José. Fico feliz com isso. Depois de prolongado silêncio, que Nicodemos não ousara quebrar, José perguntou: E como estão João, Pedro, Tiago e todos os outros?
Nicodemos sorriu feliz e respondeu: Estão todos bem. Todos bem. Jesus esteve conosco depois que ressurgiu e antes de voltar para sua elevada morada espiritual, orientou-nos sobre muitas coisas. Esteve com ele? Sim, somente uma vez. José sorriu e continuou atento. Era noite e suave brisa entrava pela janela aberta. De onde estava, José podia ver o céu cintilante de estrelas. Respirou profundamente, satisfeito por estar afinal em liberdade. Nicodemos prosseguia. Pedro mudou-se para uma casa mais ampla, à beira da estrada da Galileia. Lá, junto com outros seguidores do Mestre, atende muitos doentes e necessitados, saciando-lhes o corpo e também a alma. São muitos os que ocorrem à singela moradia. Ela permanece dia e noite com as portas abertas a todos que ali chegam. E a família de Pedro? Nicodemos hesitou por instantes, depois respondeu, tocando de leve o braço do amigo. Eles o apoiam, José. E confortadora conversa se estendeu noite adentro. Nicodemos discorreu em detalhes sobre os encontros secretos dos agora chamados cristãos e as belas reuniões que aconteciam durante as madrugadas. Esclareceu ainda que o ódio de Caifás não havia cedido o mínimo. Antes, pelo contrário, ele estava sempre à procura de oportunidades para submeter os seguidores de Jesus ao arbítrio do Sinédrio. A perseguição era constante e acirrada. Era quase manhã quando José e Nicodemos se recolheram para o descanso. Poucas horas depois, José já estava de pé, preparando-se para despedir-se do amigo. Ao vê-lo pronto para sair, Nicodemos indagou: Por que tanta pressa? José sorriu e respondeu: Jesus me pediu que levasse o evangelho a terras distantes. Estou certo que foi ele quem garantiu minha saída da prisão, e não quero decepcioná-lo. Vou partir o mais depressa possível e começar a executar minha tarefa. Há muitos que precisam ouvir sobre Jesus e seus ensinamentos luminosos. Nicodemos comentou: Poderia levar alguns cristãos para que o ajudem. Os sacerdotes estão no seu encalço de vários dos nossos irmãos. O que acha? Seria ótimo. Tenho autorização para levar quem o deseje, pois vou já procurá-los e arranjar tudo. Após acertarem os pormenores para o encontro com os amigos cristãos, José saiu. Haviam sido mais de 13 anos na prisão e finalmente tomaram um banho agradável, cortar os cabelos e aparar a barba. Tal como Nicodemos, ele tinha os cabelos mais grisalhos do que na época em que fora preso. Caminhou por algum tempo pelas ruas de Jerusalém e acabou por se aproximar de sua antiga residência. Aos pés da escadaria hesitou, olhou para a esplêndida mansão e observou os admiráveis detalhes da construção. Estava distraído quando Timóteo chegou sutilmente dizendo: Senhor, soube que havia sido libertado, mas tomei a notícia como um falso boato. Vejo que felizmente é verdade. Como estão todos, Timóteo? Bem, senhor. Gostaria muito de vê-los antes de partir. Sinto muito, mas a senhora Sara o proíbe de entrar. Ela o viu pela janela e ficou muito nervosa. Ameaça chamar os soldados do Sinédrio, se o senhor insistir. Ofereci-me para falar-lhe. Por favor, eu sei que já sofreu muitas humilhações. Não necessita passar por mais esta. Ela não o compreende, senhor. Será inútil qualquer tentativa de entendimento. José baixou a cabeça, limpando as lágrimas que lhe desciam pelo rosto. Seu coração estava profundamente dolorido, machucado pelo desprezo daqueles que eram seus mais próximos na terra. Olhou para Timóteo e perguntou: Como estão meus filhos? Eles estão bem, senhor. José calou-se e Timóteo observava igualmente em silêncio até que José concluiu: Muito bem, Timóteo. Leve um recado para meus filhos. Diga-lhes que sinto muito por ter de me afastar deles e que se um dia eles quiserem me ver e falar comigo, ficarei feliz. Muito feliz em estar com eles. Não guardo ressentimentos. Meu coração está aberto para eles a qualquer momento, inclusive para Sara. Timóteo assentiu com a cabeça e garantiu: Fique tranquilo, transmitirei o recado. Passamos então, pessoal, para o capítulo 45, que eu acredito que seja o último. Vamos fechar esse livro hoje. Na manhã seguinte, antes que o sol raiasse, José de Arimateia partia em sua primeira viagem à região da Britânia. Levava grande quantidade de estanho para comercializar com os povos daquelas terras distantes. Com ele partiram também Filipe, Maria de Magdala, Marta, Lázaro e alguns outros cristãos que vinham sendo alvo da suspeita dos sacerdotes.
Logo estavam no porto e mais tarde em alto mar. A viagem transcorreu calma. José, do convés do navio, sentiu um prazer o vento a soprar-lhe os cabelos. Estava em paz. Começara uma nova etapa em sua vida, e seu coração transbordava de contentamento por ver sua esperança recompensada com a tão desejada liberdade e a possibilidade de trabalhar para Jesus. A empreitada comercial foi um grande sucesso e outras se seguiram igualmente lucrativas. Tibério Alexandre estava muito satisfeito com os resultados que tais viagens proporcionavam. Entretanto, os maiores beneficiados eram os cofres romanos. José e os companheiros se tornavam ativos missionários do Evangelho, levando os ensinamentos de Jesus às regiões mais longínquas. Com tamanha alegria compartilhava a boa nova e o fato de que o Messias, tão esperado, por fim, descer à terra, que muitos aderiam aos princípios cristãos. Logo fundaram o primeiro núcleo na Britânia. Depois de alguns anos dedicados ao trabalho missionário em terras estrangeiras, Maria de Magdala e outros cristãos voltaram à Palestina. José tornou-se um incansável e eloquente pregador. Trabalhava arduamente para atender às expectativas de Tibério, que depositava nele, e tão logo obtinha seus objetivos, dedicava-se com alegria e intensidade àquilo que realmente amava, falar de Jesus e levar conforto e ajuda aos corações necessitados. Sempre que comparecia à presença do governador para os acertos de contas sobre os negócios, recebia poupudas comissões. Ele retirava o indispensável para o seu próprio sustento e do excedente enviava uma parte para os amigos na Britânia e outra para Pedro e João utilizarem com os abrigados na casa do caminho. Quanto mais crescia o lucro obtido com seus negócios, mais aumentavam os recursos doados por José. Para si mesmo, quase nada tirava. Ele realmente entregava tudo o que possuía nas mãos de Jesus. O tempo seguia seu curso. Depois de Tibério, outros ocuparam o cargo do procurador da Judéia. Na tentativa de evitar maiores conflitos com os judeus, César procurava trocar com maior frequência o titular do cargo administrativo na região. No entanto, nenhum deles aventurou-se a retirar José de Arimateia da função que exercia. Embora os detentores do poder do Sinédrio sempre tentassem difamar e destruir José, os lucros que ele oferecia ao imperador eram significativos demais para serem colocados em risco. Assim, José envelhecia feliz pela escolha que fizera, trazendo o coração sereno e em paz. Vez por outra, ainda lhe doía a saudade de Sara e dos filhos, porém, ele nunca mais tornara a vê-los. Muitos anos se passaram. Naquela manhã, o mar estava mais agitado. Durante a noite, fortes ventos tinham desviado o navio da rota e foram com dificuldade que José, ao lado de timoneiro, conseguia recolocá-lo no rumo pretendido. Amanhecia quando José finalmente desceu ao quarto para descansar. Sentou-se na cama, sentindo-se exausto. Dedicava-se tão intensamente aos compromissos com Jesus que mal descansava. Deitou-se e fechou os olhos procurando dormir. De súbito, inexplicável melancolia apossou-se dele, ao mesmo tempo em que forte dor no peito o acometeu. Ele gritou por ajuda, e em alguns instantes o seu quarto estava cheio. Ajoelhado à beira da cama, um médico o examinava. Depois, virando-se para os outros, disse: "Lamento muito, mas não creio que nosso amigo suportará até o fim da jornada. Parece que seu coração está fraco." "Quer que voltemos a Jerusalém, José?" perguntou o timoneiro. Mal conseguindo falar, ele sussurrou: "Não. Prossigamos até o final da viagem. Se eu não suportar, lancem meu corpo ao mar." Alguns dos marinheiros eram judeus e um deles disse: "Se algo lhe acontecer, Senhor, deverá ser enterrado em sua terra, junto dos seus." José sorriu, segurou a mão de Nicodemos, que daquela vez o acompanhava, e afirmou: "Estou em casa." Depois arqueou o peito e, voltando a gritar de dor, e então silenciou. Suas mãos se desprenderam das do amigo, que as colocou sobre seu peito e, fechando-lhe os olhos, disse profundamente emocionado: "Descanse, valente servo de Jesus." Capítulo 46. Elvira, ao lado de José, acompanhava com igual emoção o desenrolar dos fatos. Depois que os olhos dele se fecharam para o mundo material, sua alma despertou cheia de luz, no plano espiritual. Elvira o aguardava de braços abertos e o saudou com alegria.
Que o Deus da glória o abençoe. Bem-vindo ao lar, amor da minha alma. José de Arimateia fitou aquele rosto meigo, a mirá-lo com ternura, e depois de algum tempo, recordou-se da mulher tão amada que aparecia em todos os seus sonhos. Abraçou-se a ela e ainda enfraquecido sorriu, dizendo: como é bom vê-la, como é bom estar de volta, sobretudo com a paz que sinto no coração. É a paz abençoada que flui de todos os corações que cumprem o seu dever. Que Deus o abençoe. Outros que também testemunhavam o sublime momento se juntaram a eles, abraçando o amigo e celebrando a grande conquista de sua trajetória terrena. Reunidos, partiram para a colônia próxima, que aguardava José para o refazimento após o desencarne. Ali chegando, foram acolhidos com extrema alegria, expressa em cânticos de júbilo e gratidão a Deus. O governador da colônia recebeu José pessoalmente. Amado irmão, que Deus o abençoe, que seu infinito amor o envolva e o recompense seus esforços no bem. José, que à medida que se recordava de sua realidade espiritual, tinha o corpo etéreo transmutado outra vez na antiga forma de Ernesto. Sorriu e notou que, pela primeira vez, seu corpo espiritual emitia luz própria. Não a mesma luz que via em sua amada Elvira, cujo brilho tornava seu contorno tão fulgurante que era difícil para ele fixá-la sem ter a vista ofuscada. Mas ele adquirira luz. Ainda era tênue, mas estava presente, brilhando com suavidade. Depois do encontro efusivo, ele retirou-se para o repouso necessário. Alguns dias foram suficientes para que Ernesto se recuperasse da pequena perturbação que o desenlace terreno lhe causara. Assim que o viu refeito, Elvira convidou-o a participar de importante reunião. Ocupando lugar na tribuna, Ernesto foi recebido carinhosamente pelos amigos da colônia, participando de cerimônia encantadora, de boas-vindas e grande número de espíritos que acabavam de regressar. Em determinado momento, o governador proferiu sentida prece e pediu a todos que focassem os pensamentos no Mestre Jesus, agradecendo seus esforços pelo bem da humanidade terrena. No centro da tribuna, surgiu radiosa luz, projetada à distância, a imagem de Jesus se fez visível, tal qual fora conhecida em sua passagem recente pelo planeta. Seu semblante amoroso comoveu a todos os presentes, que derramavam lágrimas de alegria e gratidão por aquele ser luminoso, que ainda trazia as marcas da coroa de espinhos na testa resplandecente. Jesus então disse: que Deus Pai abençoe a todos, que seu amor infinito os fortaleça hoje e sempre. Meus queridos irmãos, hoje é um dia de alegria, muito embora os homens ainda sofram por manter-se afastados do Pai. O Evangelho se espalha por toda a terra. Não será sem dor e sofrimento, porém a transformação ocorrerá. Testemunhamos essa conquista gloriosa nas almas de muitos irmãos que aqui estão, que puderam por fim resgatar os débitos com as justas leis divinas, e hoje estão preparados para voltar ao verdadeiro lar. Nosso querido planeta Terra começará a despertar lentamente por sua destinação gloriosa, para sua realidade espiritual. O caminho a percorrer ainda é íngreme. Muitos haverão de sofrer por causa do meu nome, mas aqueles que perseverarem terão a vitória, como vocês nessa noite. A jornada é penosa e precisamos de todos aqueles com o coração cheio de amor e queiram prosseguir auxiliando os irmãos que ainda estão distantes da luz de Deus. E dirigiu-se mais especialmente ao grupo de capelinos que em pé o escutava atentamente. Longa foi a sua trajetória, irmãos, permeada pela dor e pelo sofrimento. Agora, com a bênção do Pai, que é o todo justiça e toda bondade, estão livres para retornar ao seu verdadeiro lar. Os componentes do reduzido grupo que se entreolhavam cheios de contentamento, finalmente poderiam regressar ao lar, onde antes saudosos parentes saudosos os aguardavam. Alguns choravam de alegria, outros apenas sorriam, cheio de gratidão àquele mestre que os ajudara tão amorosamente nos resgates de suas almas. O divino amigo prosseguiu esclarecendo e orientando a grande audiência. Explicou mais uma vez que enviaria no futuro, na plenitude dos tempos, quando a humanidade estivesse mais preparada, o Consolador, na pessoa de diversos amigos dedicados,
que iriam instruir a humanidade naquilo que ele mesmo não pudera transmitir até aquele momento, desvendando os mistérios do mundo espiritual. Uma vez mais, convidou a todos para continuarem unidos, amando e servindo a Deus, dedicando-se ao progresso daquela humanidade que apenas iniciara o seu despertar. A inesquecível reunião prolongou-se até o amanhecer terreno. O grupo de caperinos preparava-se para partir. Ernesto, entretanto, mantinha-se calado, profundamente compenetrado. Elvira, que há muito o observava, aproximou-se e perguntou: quer mesmo permanecer no orbe da terra? Erguendo os olhos límpidos, ele respondeu: gostaria de voltar com os outros. Sempre desejei regressar ao lar, mas meu coração transborda de gratidão a Jesus pelo seu infinito amor e seu exemplo de renúncia toca fundo a minha alma. Como posso afastar-me agora deste planeta, tão carente de luz, de auxílio e de amor? Como posso manifestar a Jesus a minha gratidão eterna pela conquista da minha alma para Deus, se não ficando aqui e engrossando a fileira daqueles que cooperam com o Senhor? Elvira o ouvia emocionado, e ele prosseguiu: não, amada Elvira, não posso regressar ainda. Sei que você compreende meus sentimentos. Vou me oferecer para ficar e colaborar com o advento do Consolador do planeta. Além do mais, nosso querido Henrique está na Terra, enfrentando pesados grilhões, preso na ilha de Patmos. Quero ajudá-lo em alguma coisa. Minha experiência poderá auxiliar. Mas eu voltarei. Assim que o Consolador descer à terra e lançar suas raízes, eu irei encontrá-la, minha amada. Lágrimas descia pela face de Elvira, que satisfeita respondeu: vejo que a sua transformação é completa e compreendo o que deseja fazer. Estarei com você sempre que me for possível, auxiliando-o e colaborando com suas experiências. E abraçando Ernesto com imenso carinho, ela disse: que Deus o abençoe e o ajude na tarefa sublime que se propõe realizar com Jesus. Que seu coração experimente a paz perfeita todos os dias. E sempre que quiser falar comigo, é só me chamar e estaremos juntos em pensamento. Ernesto abraçou Elvira demoradamente, despedindo-se mais uma vez daquele anjo em forma de mulher. Ela se afastou e juntou-se ao grupo que partira rumo a sistema de capela. E ele permaneceu em pé, observando a caravana desaparecer. Leve melancolia apossou-se do seu coração, que logo procurou o grupo de trabalhadores da colônia e ofereceu-se para o serviço que estivesse. Queria contribuir para a redenção da humanidade, para a conquista das almas rumo ao seu destino glorioso, junto ao Criador. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem um tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Do livro Pai Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Terminamos, pessoal. Tava aqui em silêncio, porque o final é bem forte. Eu não sei se vocês perceberam na minha voz uma certa lágrima, assim, que ficou travada. O Ernesto, ele passou por tudo que vocês viram aqui na história do livro,
e depois ele quis permanecer na Terra para ajudar as pessoas como ele foi ajudado. Vocês que acompanharam toda a trajetória do Ernesto, sabe tudo que ele sofreu, né, gente? Ele teve lepra, ele fez más escolhas. E, assim, é bom a gente usar essa análise da vida dele para nós, né? A gente também deve ter passado muitos maus bocados até estarmos aqui hoje, lúcidos, né? Dispostos a crescer, dispostos a melhorar. É com dedicação, gente. Um passinho de cada vez que a gente consegue. Chegamos ao final desse livro e eu quero convidar vocês para a gente continuar a segunda parte desse livro. Esse livro é o Exilados por Amor. A segunda parte dele chama-se A Jornada dos Anjos. E nele, quem vai continuar a sua trajetória de crescimento é o Ferdinando. Lembra do Ferdinando lá de Capela? Pois é. Então agora é a vez dele de crescer. Vamos ler esse livro juntos? É um convite que eu faço para vocês. E por enquanto, ficamos por aqui. Agradeço vocês mais uma vez terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau!